Globalize. A intifada pode ser proibida na Austrália e já houve prisões no Reino Unido por entoá-la. Agora, um editorial recente do Jerusalem Post incentiva Nova York de Mamdani a seguir o mesmo caminho. É compreensível proibir um canto que convoca militantemente o assassinato em massa de judeus. Essa frase virou grito de guerra para multidões que celebram violência política e ameaçam comunidades judaicas. Ela mancha quem a pronuncia, ela sinaliza algo real e perigoso. Mas, nos Estados Unidos, essa questão de proibir discursos realmente tem um impacto diferente de qualquer outro lugar do Ocidente, e precisamos falar sobre isso hoje. A liberdade de expressão, junto com a crença e a prática religiosa, é a principal liberdade americana. Isso reflete quem os americanos são em sua essência, para o bem ou para o mal. Há também uma verdade mais difícil. Um dos principais motivos pelos quais as vozes mais radicais e conspiratórias conseguiram ganhar espaço no movimento conservador americano é que elas estão aproveitando uma onda enorme de raiva e confusão, após anos de tentativas exageradas de suprimir ou cancelar discursos por meio de censura social, acadêmica e profissional. Então, a questão não é simplesmente se proibir um canto parece justificado após um massacre. Parece, mas é preciso saber se funciona, se há efeito contrário e se proibir discursos substitui o trabalho mais difícil de proteger comunidades judaicas de verdade. Agora, se criminalizar não é a resposta nos Estados Unidos, o que é? E o que realmente pode manter os judeus seguros sem sacrificar as liberdades das quais eles dependem? Hoje tem tudo isso e mais. Sou Ilana Maisel Diamante e este é o Basic Law. Hoje recebemos o especialista em direitos civis, professor Greg Dolan, para aprofundar respostas. Eu também o chamo de ex-juiz da Suprema Corte, embora na nação insular de Palau. Bem-vindo, Greg. Obrigado por se juntar a nós hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, tudo certo. Para ser totalmente transparente, somos amigas de longa data. Por isso, vou reservar mais um momento antes de começar para reconhecer os comentaristas que na semana passada destacaram minha má pronúncia de Bondi Beach. Costumo obter a maioria das minhas informações lendo, não ouvindo podcasts. Ironicamente, isso às vezes aparece como má pronúncia. Então, eu reconheço isso, peço desculpas por isso e vou tentar evitar futuros deslizes. Falpaz na internet. Foi uma piada. Ok, então, Greg, eu quero falar sobre a questão da liberdade de expressão. Vou focar em globalizar a intifada como exemplo. Embora já exista uma longa história dessa questão de onde o discurso antissemita ultrapassa o limite, certamente nos campi, antissemitismo, antisionismo, houve por anos pressão do establishment judaico para talvez legislar uma definição formal de antissemitismo. E essas questões vão um pouco além do escopo deste episódio em particular. Quero focar, como eu disse, nesta frase específica. E talvez seja melhor começar com a pergunta: o quê? Como essa frase é percebida atualmente pela lei americana? Antes de começar, também tenho um aviso sobre a praia de Bondi. Também preciso avisar que, embora esteja muito feliz de estar aqui, estou disposto a falar sobre qualquer assunto que surgir. Minhas opiniões não representam meus empregadores, passados, atuais ou futuros. Elas são exclusivamente minhas, baseadas no meu entendimento da Constituição dos Estados Unidos da América e das leis dos Estados Unidos da América. Dito isso, vou direto à pergunta. Não há uma maneira especial de como globalizar a intifada ou frases similares sejam vistas pela lei americana. Você acertou ao afirmar que a liberdade de expressão é um valor fundamental do direito constitucional americano. Por conta da autoidentificação americana, somos diferentes da Europa nesse sentido, temos um quase absolutismo da liberdade de expressão. Existem algumas exceções, por exemplo, você ainda não pode falar sobre segredos militares e certos, divulgá-los. Você ainda não pode difamar alguém, você não pode dizer que alguém é um molestador de crianças, quando não é. Você pode ser responsabilizado, não criminalmente, mas civilmente por isso. Você não pode roubar a propriedade intelectual protegida de alguém. Fora raras exceções, os Estados Unidos são praticamente absolutistas quanto à liberdade de expressão. Podemos discutir o motivo, o valor envolvido e os custos e benefícios disso. Mas por causa disso, não existe nenhuma percepção especial de intifada globalizada ou qualquer outra frase na lei americana. Antes de prosseguir, vou mencionar isso. Eu acho um ponto comum de confusão, não só entre estrangeiros em relação à lei americana, mas até mesmo entre cidadãos americanos,
É o que significa nossa liberdade de expressão, quem ela protege e contra quem. Então, geralmente, ela protege todas as pessoas que estão nos Estados Unidos. Há algum debate sobre se ela se aplica ou não a visitantes temporários, o que atualmente está sendo discutido nos tribunais, mas o ponto principal é que ela se aplica contra o governo. Então, ou seja, se eu disser algo, o governo pode me punir, mas ele não pode me punir criminalmente se eu for empregado de uma agência governamental. Então, por exemplo, eu sou professor na Universidade de Baltimore, que é uma faculdade estadual. Eles não podem me demitir pelo que eu digo, etc. Isso não significa que partes privadas não possam ter algum tipo de reação, inclusive uma consequência pelo que eu digo. Então, por exemplo, se eu estiver usando uma camiseta que diz, bem, seja lá o que for, digamos, intifada globalizada, e eu quero ir a um restaurante e você não gosta disso. Você pode tentar me banir desse restaurante privado, ou pode não me convidar para o seu jantar, ou pode me demitir, ou pode cancelar minha associação em um clube privado. Ao falar sobre isso, é importante lembrar que quem tem limitações é o governo, não as partes privadas. Claro, mas vamos falar por um minuto sobre quando e em que ponto o discurso se torna algo que ultrapassa o limite. Um exemplo clássico é que não se pode gritar fogo em um teatro cheio. Bem, esse é um exemplo clássico um pouco mal colocado. Você não pode gritar fogo falsamente em um teatro lotado, certo? Você deve gritar fogo em um teatro lotado apenas se houver incêndio. Acho que esse é um ponto importante, muitas vezes omitido, pois mesmo gritando falsamente, você pode estar agindo de boa fé. Acreditou porque viu que há um incêndio, ou sentiu o cheiro de algo, ou qualquer coisa assim, então você realmente acredita que há um incêndio, e você não está. Você tenta tirar as pessoas dali sem causar tumulto, mas mesmo assim, pode ser punido se estiver errado. Mas entendi o seu ponto. Há algumas situações em que o discurso pode ultrapassar certos limites, mas raramente só o discurso por si só. Então, eu estava em um programa pensando sobre algumas dessas questões nos últimos dias. Aqui está um exemplo. Nos Estados Unidos, geralmente você pode dizer o que quiser. Você não pode sair na rua, marchar e dizer adivinhe os judeus com cartazes e cantos e tudo mais. É nojento, é terrível, mas é um discurso protegido. Considere, por exemplo, que você está em uma mesa redonda na sua unidade da International Business Machines. Você está sentado com vários engenheiros americanos discutindo como criar um novo chip de computador ou algo parecido. E alguém, ou seu chefe, ou seu colega de trabalho, continua te interrompendo e dizendo: adivinha os judeus? Mesmo deixando de lado o fato de que a International Business Machines é uma entidade privada e poderia simplesmente te demitir porque não gosta do que você fala, ponto final, nesse caso, porque o discurso tem outro objetivo. É para te calar, é para te tornar improdutivo, é basicamente para que você não consiga fazer o seu trabalho. Isso pode ultrapassar o limite e virar assédio, certo? Então, de novo, você pode usar isso, pode olhar para uma situação em que não é política. Por exemplo, você é uma pessoa horrível se fizer isso. Mas você pode andar pela rua e assobiar para mulheres que acha atraentes e sabe, ninguém pode realmente te impedir legalmente. Mas se você começar a fazer isso no trabalho e tornar impossível para suas colegas de trabalho fazerem o trabalho delas, porque você começa a objetificá-las e basicamente torna difícil para elas participarem em igualdade de condições no emprego ou na faculdade ou coisas assim, então isso pode se tornar outra coisa. Vou te dar mais um exemplo de quando eu era assistente ou trabalhava para um juiz no começo da minha carreira. Tivemos um caso em que a alegação era de que uma família negra entrou em um restaurante e a primeira coisa que ouviu foi: nós não servimos pessoas negras aqui. Exceto que foi usada uma palavra diferente, um insulto racial clássico. E eles entraram com um processo. E Martin pensaria: se é liberdade de expressão, posso dizer qualquer coisa, até contra pessoas negras. E, novamente, a resposta é sim. Você pode marchar pela rua e dizer que pessoas negras não deveriam, sabe, comer em restaurantes, ou votar, ou qualquer outra coisa, ou voltar para a África. Mas, como dissemos naquela decisão, ao pronunciar essa frase em um estabelecimento público, isso basicamente nega o serviço em condições iguais aos membros da comunidade negra, o que é proibido pelas nossas leis de direitos civis. Você pode falar o que quiser, mas não pode negar o serviço. Em locais públicos como restaurantes ou hotéis, você pode assediar pessoas para dificultar seu trabalho. Você pode impedir a participação das pessoas na vida cívica, no trabalho ou em outras áreas, mas não pode proibi-las de votar. Então, eu acho que essa é a premissa básica desse artigo. E eu não quero criticar demais o próprio Jerusalém Post, que é uma grande instituição.
Mas a premissa desse artigo era: globalize. A intifada é um grito terrorista. Significa perigo iminente para a comunidade judaica. E, portanto, o correto a se fazer é condená-la, inclusive potencialmente, por meio de ação governamental. E, novamente, minha pergunta para você, só para voltar a esse exemplo específico, seria: ok. Então, você tem manifestações que parecem perigosas e assustadoras acontecendo nas ruas, você tem isso acontecendo perto de instituições religiosas, você tem isso acontecendo em campi universitários, onde eu sei que a regulamentação da fala é um pouco diferente do que necessariamente no meio de uma rua da cidade. Em que momento você pode começar, sob o regime jurídico americano atual, a limitar a expressão desse canto ou de outros? São, se não um chamado à violência iminente, ainda assim um chamado à violência. Se for cultural ou violência em geral, não há como limitar, há um caso clássico sobre isso. Seria difícil achar algo mais perturbador ou assustador para judeus do que nazistas de verdade, certo? Não alguém que a gente não gosta e chama de nazista, mas nazistas de verdade. Há um caso que você deve lembrar da faculdade de Direito, chamado Partido Nacional Socialista versus Vila de Skokie. Na verdade, eu cresci na Vila de Skokie, morava bem em frente àquela sinagoga, que organizou uma contramarcha. Então, a história básica é que o Partido Nacional Socialista da América queria marchar com seus uniformes completos em uma vila de Skokie, Illinois. Ville de Skokie não foi escolhida ao acaso. Ville of Skokie era formada por 60% de judeus, dos quais 40% eram sobreviventes do Holocausto. É sobre isso que falamos. Na década de 1970, não muito tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e Vildovskok tentou fazer tudo o que podia para proibir essa margem. Eles inventaram todo tipo de manobra ilegal para conseguir isso. E, eventualmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse: vocês não podem fazer isso. Nazistas têm tanto direito à liberdade de expressão quanto qualquer outra pessoa. Nós entendemos que eles são pessoas terríveis, entendemos que isso é perturbador para a comunidade judaica, mas essa é a América, certo? Você está certo, isso pode funcionar nos campi. É um pouco diferente, obviamente existem campi privados e eles podem definir as regras que quiserem, mas em campi públicos pode funcionar de forma um pouco diferente. Não porque a fala seja tratada de forma diferente, mas porque se a fala for feita. Por exemplo, se alguém invadir sua sala de aula, houve um incidente, acho que na Colômbia, quando alguém invadiu a sala de aula e interrompeu a aula. Como pode ser globalizado, antifado ou similar? Isso pode virar assédio quando é chã. Além disso, bloquear o acesso de estudantes judeus ou de outros estudantes a prédios quando é, você sabe quando. Há outro exemplo de Serisian da história judaica. De 19 estou pensando em 91, eu acho. Os distúrbios de Crown Heights em Nova York, quando houve tumultos contra judeus no Brooklyn. E havia uma pessoa que foi, pelo menos acusada, eu acho, no final condenada por apontar para um homem judeu que acabou sendo morto, e dizendo: ali ele está, peguem o judeu certo. Então, quando é uma violência específica contra uma pessoa específica, isso pode ser criminalizado. Mas, novamente, quanto a gritos gerais, acho que concordamos que, em geral, é um chamado ao terrorismo. Isso se encaixa como judeus convidados, um chamado à aniquilação do nosso povo, mas de certa forma ainda é protegido constitucionalmente de modo abstrato. Certo, então vamos entrar em argumentos gerais a favor e contra a proibição de discursos. E eu também quero talvez citar alguns exemplos de lugares onde existem, você sabe, proibições de discurso sobre coisas como a negação do Holocausto. Não vejo claro que, onde isso existe, a cultura seja menos antissemita. Dois pontos principais me incomodam sobre o pedido de proibição de discurso, como mencionei mais cedo no programa. Então, um deles é que eu acho que é uma reação instintiva que busca penalizar um sintoma ao invés de tratar a doença. Você acaba gastando muito esforço em algo que, no caso do Estado, provavelmente nem passaria no teste constitucional. Mas você foca muito esforço em algo que, na verdade, não resolve o problema que está colocando a vida judaica em risco. E, ao mesmo tempo, especialmente nos Estados Unidos, se pessoas realmente abraçassem essa ideia e a levassem adiante, estariam alimentando. Eu acho que, para uma percepção maior, certamente dentro de grandes parcelas do público americano, isso seria visto como uma tentativa de policiamento do pensamento, de verdade. E então isso se conecta de volta a essa mesma importância fundamental que essa liberdade tem na vida americana.
Não sei se você quer reagir a essas opiniões, acrescentar algo ou argumentar. Sim, eu concordo fundamentalmente com ambos. Acho que a liberdade de expressão é a base para todas as outras liberdades. Porque também a liberdade, sabe, a liberdade pelo primeiro artigo, que também protege a liberdade de religião, a liberdade de culto. De certa forma, essas, embora listadas separadamente no primeiro artigo, são muito parecidas. O que acreditamos que Deus nos ordenou fazer ou não fazer, sabe? Algumas pessoas acreditam que Deus as ordenou a ir e fazer proselitismo para outras pessoas. Bem, sabe, se isso faz com que alguma comunidade se sinta indesejada ou ameaçada, por que não podemos proibir esse discurso ou regular esse discurso? Então, seu ponto é sobre liberdade fundamental? Minha resposta, talvez complementando isso, é que nunca para só em dizer, ah, tudo bem. Bem, apenas uma ameaça terrorista específica em um momento específico, quando é particularmente perigoso para uma comunidade específica, nunca para por aí, sempre cresce. E acho que o seu ponto anterior na sua fala de abertura sobre isso, muito do sucesso conspiratório é resultado disso. Exatamente, o cancelamento foi o resultado. Está correto que cancelamos. Tentamos cancelar tanta coisa e o limite estava sempre mudando. Quero dizer, nós. Eu sei que as pessoas se lembram disso, mas houve um cara, apenas um cara qualquer, que foi demitido do trabalho porque estava dirigindo seu caminhão com a mão pendurada para fora da janela. E enquanto a mão dele estava pendurada, ela estava curvada, mais ou menos assim, com o indicador e o polegar se tocando, Para quem ouve o programa, é como o sinal de OK. como o sinal de OK. Alguém tirou uma foto enquanto ele dirigia o caminhão da empresa, facilitando o rastreamento. Disseram que ele fez um sinal de supremacia branca, pois ao olhar para a mão ao fazer o gesto de OK, o polegar e o indicador formam um tipo de O, e então o dedo médio forma. Tipo, meio que o P, o traço do P. E então o dedo médio, o mindinho e o anelar formam um W. E aí alguém inventou que isso é um sinal de supremacia branca. Tudo começou como uma piada online, mas depois contataram um empregador e ele foi demitido. Apesar do fato de que ele nem era branco, ele era um cara hispânico e o nome dele saiu no Los Angeles Times. Foi algo terrível que aconteceu com essa pessoa e se tornou isso. Devido à regulação da fala, precisamos policiar tudo, pois nunca vai parar por aí. E sobre o seu primeiro ponto de que isso não resolve o problema de raiz, eu acho que acrescentaria que possivelmente piora o problema. Se proibirmos esse tipo de fala, sempre haverá quem diga, viu? Estamos proibindo esse discurso. Por isso, os judeus, porque eles são tão poderosos e estão controlando tudo, estão tentando suprimir o debate, e parece que isso aconteceria mesmo que não fossem os judeus. Se fosse tipo, eu sei que os armênios inventaram alguma expressão que eles queriam banir, seria a mesma coisa. Esses grupos secretos agem juntos e impedem que o verdadeiro americano honesto discuta ou veja a história correta, o que sempre é contraproducente. Então, isso me leva à questão de que ainda restam várias dúvidas sobre se as proibições de discurso realmente funcionam nos lugares onde existem. Quero começar com algo próximo do coração de muitos ouvintes, que é tudo bem. Então, passamos muito tempo explicando que é improvável que esse tipo de discurso seja proibido. Nós duas achamos que provavelmente não é uma boa ideia insistir nessa direção, mas o que realmente funciona, certo? Ou seja, isso também pode ser uma distração das coisas que realmente protegem agora. Quais são essas coisas? Claro, há opções ilegais também, como você citou sobre ações privadas, que pessoas que decidem de uma forma ou de outra exercer algum tipo de censura sobre quem usa esse tipo de frase, e de forma mais ampla participam de uma cultura violenta, antissemita ou anti-americana. Mas que tipos de coisas, existentes sob a lei americana, são os pontos onde devemos concentrar nossos esforços? As leis não estão sendo bem utilizadas ou aplicadas? Existem coisas acontecendo, digamos no nível da análise de vistos, que já se mostraram úteis, onde talvez concentrar mais esforços ali seria novamente útil? Sim, na verdade, a análise de vistos é a primeira coisa que eu ia mencionar, pelo menos no nível legal, só porque a primeira emenda protege os direitos das pessoas que estão no país. Vou colocar um asterisco para quem está presente com visto temporário ou sem visto. Presentes aqui ilegalmente, porque isso está sendo discutido judicialmente no momento. Mas mesmo assumindo que isso os proteja, só para efeito de argumentação,
Não há motivo para importarmos mais pessoas que não estejam alinhadas com os ideais gerais dos americanos. Então, não há motivo. Ninguém tem direito a um visto dos Estados Unidos da América, ninguém tem direito a viajar sem visto. Então, não há razão para os Estados Unidos concederem ou não um visto. Revisar profundamente pessoas que, você sabe, fazem esses cantos. Então, por exemplo, alguém como Greta Thunberg, certo? Dada a situação atual dela, acho que ontem vi ela sendo presa por apoiar ações em favor da Palestina em Londres. Não há razão para que ela continue vindo aos Estados Unidos se o governo julgar que as visitas dela não são de interesse nacional. Acho que há um bom argumento de que não é. Eu tenho sorte de poder tomar essas decisões, mas mesmo assim é algo meio que no nível governamental. Esse nível governamental também pode pensar sobre que tipo de atividades quer patrocinar, que tipo de bolsas quer conceder e para quais universidades, por exemplo, você pode vincular bolsas a universidades. Levar a sério a responsabilidade de investigar incidentes realmente antissemitas, indo além apenas do discurso. Você pode ver o que houve na Colômbia e em outros campi. Então, o governo pode realmente ser firme ao exigir que as universidades, pelo menos em um primeiro momento, abordem essas questões. Se não fizerem isso, devem haver consequências. Acredito que seja possível impor regras escritas de comportamento, além da fala, e isso pode ser feito novamente em um campus universitário. Vamos deixar de lado a distinção entre privado e público. Mas você pode usar qualquer camiseta que quiser, pode gritar o que quiser, pode entrar em qualquer grupo que quiser. Mas uma vez que você começa a pichar a Casa Chabad ou o Hillel, uma vez que você começa a impedir estudantes de acessar o campus, sejam esses estudantes judeus, negros, brancos ou o que for, então, uma vez que seu discurso se transforma em comportamento, acho que deve haver consequências para isso. Me parece que um dos problemas desses manifestantes, deixando de lado o fato de que acho que eles são terrivelmente desinformados, é que eles querem protestar sem nenhuma consequência. A desobediência civil consiste em afirmar que certa lei ou situação é tão injusta que se aceita sofrer consequências, como prisão, expulsão da faculdade ou perda do emprego, para protestar e chamar atenção ao problema. O problema é que eles querem fazer tudo isso sem nenhuma consequência, ou, na medida em que haja consequências, apenas consequências positivas. Conseguir mais bolsas de estudo e tudo mais. Então, acho que o que pode ser feito é realmente aplicar as regras de maneira neutra para as pessoas que perturbam ambientes educacionais ou de trabalho. Acho que há, se não me engano. Existe um caso sendo julgado agora que está testando essa teoria. Esse discurso no campus, assim como a distribuição de panfletos e tudo mais, acho que falei sobre isso com Mark Goldfeder em um episódio anterior. Pode ser considerado apologia ao terrorismo? Não estou familiarizado com esse caso. Minha reação é que, se for só pagamento pela distribuição, talvez possa ser visto como apologia ao terrorismo, certo? Mas a questão é, será que isso é suficiente para se encaixar em alguma exceção da lei? Acho que, se for só discurso, é um caminho perigoso, especialmente para nós, sionistas. Não conheço o caso. Porque imagine uma administração diferente, seja da universidade, do estado, do governo federal, da cidade ou qualquer outra. Alguém dizendo, ok, bem, alguém que está distribuindo panfletos, falando algo positivo sobre as forças de defesa de Israel, está realmente apoiando o terrorismo de Estado, certo? E se você conseguir que as pessoas certas concordem com essa proposição geral, de que as forças de defesa de Israel são, elas mesmas, um grupo terrorista, haverá consequências para isso. Mais uma vez, não concordo com essa proposição, mas o ponto é que se torna muito fácil manipular as proibições à liberdade de expressão. Porque você pode dizer, ok, eu não gosto mais do grupo X. Se você apoiou o Hamas, que é considerado grupo terrorista, etc., a lógica ainda se mantém, e acho que esse é o problema ao tratar só de discurso. E a investigação dos grupos que financiam essas manifestações quase violentas fora de instituições religiosas ou campi universitários? Então isso é diferente, certo? Porque o discurso vira ação, especialmente quando começam os fluxos financeiros deles. E, embora normalmente o simples pagamento por discurso ou para imprimir cartazes conte como o próprio discurso, a Suprema Corte tem sido clara sobre isso.
Mas quando você começa a apoiar grupos terroristas designados, quando o dinheiro começa a fluir para de grupos como o Hamas, ou eu não sei se a Irmandade Muçulmana é formalmente designada como grupo terrorista, mas vamos supor que sejam, eu não sei se são, mas então aí é diferente, porque agora você está oferecendo apoio financeiro a esses grupos, seja dando dinheiro a eles ou aceitando o dinheiro deles e permitindo que eles direcionem esse dinheiro para onde quiserem. E por isso acho que essas situações são diferentes, não apenas em grau, mas em natureza, e essas ações podem ser processadas e tratadas de outras formas. Mas, de novo, a fala é um pouco diferente. Então, vamos falar um pouco sobre o debate geral sobre liberdade de expressão e sobre a eficácia das proibições de discurso. Eu meio que fiz uma lista do que eu achava que eram, em geral, os argumentos do lado favorável e das pessoas do outro lado defendendo uma abordagem mais restritiva. Defensores da liberdade de expressão, especialmente os que defendem uma forma mais absoluta, costumam afirmar isso. Obviamente, essa é uma liberdade humana fundamental, ter a capacidade de se expressar. Você não quer empurrar discursos ruins para a clandestinidade e deixar essa cultura basicamente apodrecendo e crescendo, seja lá o que for, longe dos olhos. Em vez de ser algo interativo e minimizável, você acaba atraindo, como citado antes, o excesso de intervenção do governo de várias formas. No geral, é preciso bons discursos para combater maus discursos, sem excluir os bons do debate. Enquanto as pessoas que defendem uma abordagem mais restritiva, espero estar sendo justa com elas. Mas eu acho que, no geral, tudo se resume a isso. Existem certas coisas que deveriam estar fora dos limites do discurso normativo, e para mantê-las fora, você realmente precisa de ação do governo. Talvez isso devesse ocorrer só nos casos mais extremos, mas a definição de extremo obviamente muda. Eu deixei de mencionar alguma coisa? Quero dizer, como não estou do lado pró-restrição, também quero ser justo com eles. Então, não sei se você deixou de mencionar algo aí, mas deixe-me dizer que concordo com o princípio em A, ou com a premissa. Concordo que há assuntos que não deveriam fazer parte do discurso comum. Acho que uma pessoa que usa, tipo, uma suástica ou anda por aí com uma roupa da clã, ou uma pessoa que diz, sabe bem, deveríamos ter terminado o genocídio armênio quando tivemos a chance, ou qualquer uma dessas coisas. Essas coisas estão todas fora do discurso normal, certo? Essas coisas não são aceitáveis em uma sociedade normal. Mas acho que é aí que nos separamos, o que quero dizer com aceitável e o que acho que essas pessoas querem dizer com aceitável. Quando ouço alguém dizer que não posso interagir com essas pessoas, que não são minhas amigas nem colegas, quero dizer algo. Se eu estiver em um comitê de contratação na universidade, não gostaria de contratá-las, certo? Eu não gostaria de votar neles, e você está certo. Eu não quero colocá-los para baixo. Eu quero saber quem eles são para que eu não precise contratá-los, votar neles ou ser amigo deles. Acho que quem defende proibir discursos quer que haja consequências legais para isso quando dizem que não é aceitável. Acho que é aqui que nos separamos. Concordamos na premissa, mas discordamos na solução. Certo? Ok, então vamos torcer, obviamente, para que as pessoas que concordam com uma abordagem mais restritiva, se elas sentirem que não fizemos justiça, estão convidadas a comentar e preencher as lacunas em qualquer coisa que possamos ter deixado passar. Mas vamos ver onde as proibições de discurso são implementadas, certo? E eu vou pegar apenas alguns exemplos. O Reino Unido possui um regime de discurso considerado restritivo pelos americanos. Eles têm legislação contra discurso de ódio lá. O Canadá também. Diversos países, incluindo Israel, possuem leis contra a negação do Holocausto. Aliás, mas certamente na Alemanha, Polônia e Áustria, acredito que na França também. E aí a pergunta para mim é, tá bom? Bem, esses são lugares onde, se globalizada, a antifada já não se enquadra em alguma legislação existente. Se eles quisessem colocar isso fora da lei, não seria necessariamente algo novo para eles, né? Porque eles já têm leis que tentam regular o ódio na sociedade. A questão é, isso funciona? Não estou convencida. Eu não acho que haja uma incidência menor de antissemitismo em muitos desses lugares. Bem antes. Concordo tanto com a pergunta quanto com a resposta. Mas antes de chegar lá, deixe-me apenas destacar uma coisa. Eu não acho que seja um ponto tão pequeno assim. Vamos olhar para a França por um momento. Eles realmente têm leis de discurso bastante restritivas e talvez algumas pessoas elogiem isso e, você sabe, possam apontar talvez alguns efeitos positivos disso.
Mas não vamos esquecer também que, sob o mesmo critério geral e o mesmo tipo de capacidade geral de policiar o discurso, a França também proibiu símbolos religiosos visíveis em público. Se quiser ensinar em escolas públicas francesas, não pode usar kippah, pois é símbolo religioso visível. Então, basicamente, se você é um judeu religioso, você tem que escolher. Você quer ser empregado em um cargo público, que na França representa cerca de 40% de todos os empregos, ou você quer manter suas obrigações religiosas? Então, não mire nos judeus. Sikhs e cristãos também não podem usar símbolos visíveis. Então, essa não era uma lei antissemita, mas apenas considere as consequências de dar ao governo esse poder de regular a fala e a expressão. Deixando isso de lado, você está certo. Não acho que funcione. As pessoas frequentemente apontam para a Alemanha dizendo: veja, após 1945 houve a desnazificação e, de certa forma, e você sabe, e uma postura dura contra qualquer tipo de ressurgimento nazista. A Alemanha é um exemplo bem-sucedido de restrição à liberdade de expressão, e acredito que isso esteja certo, já que é o caso mais bem-sucedido. Isso não quer dizer que sejam bem-sucedidos, mas a Alemanha provavelmente é a mais bem-sucedida entre eles. Acredito que isso se deve menos à restrição da liberdade de expressão e mais ao fato de que, por um tempo, a Alemanha foi governada sob a lei militar dos Estados Unidos da América após a rendição. Na verdade, tecnicamente falando, os militares dos Estados Unidos não abriram mão de seu poder supremo para governar os assuntos alemães até 1990. Acho que sim. Quando a Alemanha se unificou e soviéticos, britânicos, americanos e franceses deixaram o controle aliado sobre o país. Então houve uma circunstância muito única em que discursos específicos eram simplesmente suprimidos. Agora, existem leis contra o Holocausto e todas essas outras coisas. Mas mesmo se você olhar para a Alemanha, que novamente eu acho que é o exemplo mais bem-sucedido, não acho que você vai encontrar esse sucesso absoluto. Agora há um aumento nas negações do Holocausto. O antissemitismo está crescendo na Alemanha. Os partidos que você sabe cuja relação com Israel pelo menos é questionável, como o AfD, acho que existem diferentes ligações. Alguns enxergam Israel como defensor da autoridade ocidental que desejam preservar, mas alguns deles, você sabe, vêm daquele passado neonazista reciclado ou reformulado. Agora, o AfD lidera as pesquisas na Alemanha, superando os social-democratas e a União Social Cristã ou Democrata Cristã. Acho que no Reino Unido é igual, certo? Você pode proibir discursos, mas milhares desfilam e balançam bandeiras da Palestina, espalhando uma intifada global. E então, eu não acho que isso funcione, exceto por dar mais poder ao governo e, na verdade, isso só provoca uma reação contrária. É como se você pensasse em uma mola. Você pressiona, pressiona e pressiona. Então, você começa proibindo uma frase, depois começa a proibir uma segunda e assim por diante. Eventualmente, isso pode muito bem explodir, com consequências muito graves. Eu tendo a concordar. Eu encontrei uma pesquisa enquanto fazia a pesquisa para o programa. Pesquisas da CNN em 2018, correto? Então, isso antecede bem o que é agora, esse enorme aumento no antissemitismo e no anti-israelismo. A CNN entrevistou 7.000 pessoas em toda a Europa. Acho que foram mais de 1.000 pessoas em cada um desses países: Áustria, Alemanha, França, Polônia, Hungria, Grã-Bretanha e Suécia. O que eles descobriram basicamente foi que a geração mais jovem, como na França, 20% dos entrevistados de 18 a 34 anos nunca ouviram falar do Holocausto. 12% na Áustria dos que eu acho que eram millennials nunca tinham ouvido falar do Holocausto. Aliás, os Estados Unidos não tiveram um desempenho muito melhor em pesquisas semelhantes em outros lugares. Mas. E isso em lugares onde você realmente tem limitações à liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, um terço afirmou que judeus usam o Holocausto para seus próprios objetivos. Um terço afirmou que Israel usa o Holocausto para justificar suas ações. Um terço afirmou que apoiadores de Israel acusam antissemitismo para silenciar críticas ao país. E mais de um quarto disse que a maior parte do antissemitismo que ocorre é uma resposta às ações de Israel. Acho que isso já disse tudo quando vi. Ficou claro para mim que as leis em vigor em muitos dos lugares que a CNN estava analisando não faziam muita diferença para afetar a cultura subjacente, que poderia ser potencialmente ameaçadora ou perigosa para os judeus. Sim, eu acho que concordo, e acho que existem alguns bons artigos sobre isso. Então, uma pessoa que é um amigo em comum nosso, David Bernstein, um professor de Direito na Faculdade de Direito Scalia,
escreveu bastante sobre essa ideia. A educação sobre o Holocausto não é sem importância, mas não está claro se ela realmente muda as atitudes das pessoas. Às vezes, quando vejo debates sobre fazer mais, por exemplo, eu me lembro de um episódio de South Park de, sabe, uns 10 anos atrás, que quem conhece vai lembrar. Eric Cartman é um personagem frequentemente considerado o pior ser humano do planeta. E a turma está sendo levada para um museu da intolerância. E então ele passa por esse corredor onde xingamentos são gritados para mostrar às pessoas como isso pode ser doloroso. Quando você está em uma área cercada e as pessoas gritam para você, seja algo antinegro, anti-hispânico, anti-judeu, etc. Todos saem desse corredor meio horrorizados. Mas Eric Carpenter sai e diz: essa foi a melhor viagem de todas, quero ir de novo, agora de novo. No programa, Eric Carmen é uma minoria. Ele é visto como terrível, mas acho que isso também ocorre na vida real. Há algumas pessoas que, sabe, eu não diria necessariamente que são imunes à educação, mas é mostrando para elas. Os horrores do Holocausto apenas reforçam a ideia deles de que talvez os judeus tenham feito algo, pois são como você. Não teria sido à toa. Ou, nesse caso, tentar proibir as perguntas de forma muito forçada também não necessariamente alcança o efeito desejado. Exatamente, não é? E olha, se estamos falando sobre discurso de forma geral, acho que é uma conversa mais longa. Mas o antissemitismo é. Vou ser pessimista, isso nunca vai acabar. Esse ódio existe há milhares de anos e sempre é justificado por outra coisa. Tipo, os judeus não têm nenhum poder, então deve ser porque Deus escolheu puni-los, e por isso devemos seguir o plano de Deus. Ou os judeus têm poder demais, ou os judeus são apátridas, então por que eles deveriam ser apátridas? Porque eles estão vivendo aqui na Polônia, ou no Irã, ou em qualquer outro lugar, certo? E agora todos os judeus têm um Estado, porque eles têm um Estado. Então isso sempre muda e por isso não acho que vamos derrotar isso. Acho que devemos travar uma batalha de corações e mentes, sabendo muito bem que simplesmente não vamos mudar parte disso. Algumas coisas são reações. Talvez tudo isso tenha acontecido por uma razão, mas agora percebo que soa conspiratório. Tipo, Hitler na verdade não odiava os judeus, ele odiava os bolcheviques e os judeus controlavam o banco. E se a Inglaterra não tivesse começado a bombardear a Alemanha, talvez ele tivesse ficado satisfeito com isso. Só minimizando o poder dos judeus, o que é um completo absurdo, claro, né? É uma loucura total. Mas então a gente deve abordar isso e meio que ir com fatos e documentos daquela época. Mas sei que alguns ainda vão achar novos motivos para odiar e justificar o ódio aos judeus. Eu ia dizer, se algum dia eu quisesse te chantagear, eu só voltaria ao programa. E só recortaria cada exemplo que você trouxe de uma coisa terrível e costuraria tudo junto. Certo? Por favor, não faça isso. Se um dia eu estiver no Senado dos Estados Unidos da América, Eu não posso prometer nada, Greg. Pode ser um excelente ponto de vantagem. Ok, olha, eu tenho uma última pergunta. Eu realmente agradeço pelo seu tempo, então obrigada. A pergunta é a seguinte, e eu quero enfatizar que todo esse programa, sabe, que tem abordado a importância fundamental da liberdade de expressão e o que é, efetivamente, um aviso para não usar essa tática específica ao tentar travar uma batalha justa pela autodefesa da comunidade judaica nos Estados Unidos, pelo menos. Então, eu não quero chegar ao ponto em que você diga, ok, então não use a fala. Desde que digam o que quiserem dizer e, sabe, aconteça o que acontecer. Na sua opinião, existem medidas? Existem medidas legais que deveriam ser avançadas, mas que ainda não foram, que ofereceriam proteção? Seja no âmbito da fala, ou provavelmente não no âmbito da fala. concordo que não basta deixar todos falarem e ver o que acontece. Eu concordo, deixem todos falarem. Eu discordo dessa parte de ver no que dá, certo? Acho que devemos chamar a atenção das pessoas que dizem isso. Tipo, acho que nós dois já mencionamos antes que não quero que esse tipo de discurso vá para a clandestinidade. Quero saber quem são essas pessoas, os nomes delas, e apontar quem disse aquela coisa horrível. Outro dia mesmo, na administração Mamdani, uma pessoa teve, você sabe, declarações antigas antissemitas expostas. Ele a contratou para ser não chefe de gabinete, mas acho que chefe de contratação ou algum cargo na administração. E as pessoas encontraram o discurso dela e ela teve que renunciar por causa da pressão pública. É isso que eu quero, certo? Eu quero que haja pressão pública. Quero que as pessoas sofram consequências durante as eleições.
Quero que as pessoas sofram consequências em suas carreiras profissionais. Não porque necessariamente sejam demitidas, mas porque, sabe, as pessoas não as convidam para participar de painéis e as pessoas não interagem com os artigos delas e etc. Já falamos de alguns pontos legais. Os Estados Unidos da América deveriam ser mais rigorosos na decisão de quem entra no país. Podemos ser mais rigorosos ao definir, já que você está dentro. Por exemplo, o que é preciso para virar cidadão americano? Só para você ter uma ideia, há alguns meses isso não tinha relação com o assunto. Eu nem sei por que estava lendo isso. Mas eu vi essa disposição na lei dos Estados Unidos da América, provavelmente não é aplicada há bastante tempo. Para virar cidadão dos Estados Unidos da América é preciso fazer um juramento, que você vai defender a Constituição dos Estados Unidos da América, que faz isso livremente, que está comprometido com o modo de vida americano e com o modo de vida político, ou seja, o governo, etc. E acho que havia uma cláusula de que, se em até 2 anos, acho que 2 anos mais ou menos, você se juntasse a um partido comunista, fascista ou outro partido. Então, a presunção é que não foi porque você pensou profundamente e decidiu, tipo, ok, bem, o comunismo é o caminho a seguir. Presume-se que você mentiu no juramento, que nunca esteve realmente comprometido, certo? Por isso é em 2 anos, pois a ideia é que foi tão rápido que parece impossível mudar nesse tempo. Você estava totalmente comprometido com o modo de vida americano e democrático, e então, 2 anos depois, você se tornou comunista. Assim, presume-se que você mentiu sob juramento e pode ser responsabilizado pela desnaturação. Não sei se isso já foi testado em tribunal ou quão rigorosamente. Fui da última vez que ocorreu. A ideia é que o juramento não seja só uma formalidade ou apenas uma forma de agir. Sua família tirar fotos deve ter um significado. E podemos examinar se você realmente está comprometido com o modo de vida americano antes de torná-lo parte da sociedade americana. Então, acho que há coisas que podem ser feitas que não chegam a proibições ou criminalização, especialmente para pessoas que não são cidadãs dos Estados Unidos da América. Alguns comportamentos dos seus filhos precisam ser tolerados por serem seus filhos, mas isso não obriga você a aceitá-los totalmente. Ou chamar mais crianças bagunceiras para sua casa, né? Se elas realmente se comportam mal, então, sabe? Então, eu acho que os Estados Unidos, e nesse caso outros países também, deveriam realmente pensar em quem estão trazendo. Essas pessoas são? Isso não tem relação com raça, etnia ou religião, mas sim com valores e atitudes. Essas pessoas querem mesmo se integrar? Eles estão dispostos a realmente adotar o modo de vida americano, britânico ou seja lá qual for. Você está disposto a fazer parte do contínuo experimento americano sem defender a violência? Certo, como eu disse antes, mas vou repetir, agradeço muito o seu tempo e a sua visão. Espero que tenhamos a chance de recebê-lo de volta. Obrigada. Obrigado por me receberem. Foi mais divertido do que eu esperava. Ah, então, nesse caso vai ter que acontecer de novo em breve. Então eu vou encerrar com isso. Para aqueles espectadores do programa, eu acho que esse episódio vai ser lançado antes do Natal. Então, para aqueles que vão comemorar o Natal, espero que tenham um feriado alegre e uma entrada tranquila no Ano Novo. E nós nos veremos na próxima semana.